O objetivo do painel é estimular reflexões sobre as propostas trazidas no Plano ABDE 2030 a partir da visão de economistas com diferentes perspectivas sobre o tema do desenvolvimento. Essa discussão contará com representantes das equipes técnicas ligadas aos principais nomes da disputa presidencial de 2022. Estão no palco Germano Rigoto, advogado, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-deputado estadual e ex-deputado federal. Guilherme Melo, professor do Departamento de Política e História Econômica da Universidade de Campinas e integrante dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas da Fundação Perseu Abramo. Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e coordenador executivo do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimento da FGV. E Zeina Latif, sócia e consultora na Gibraltar Consultoria e ex-economista-chefe da XP Investimentos. Também se encontram aqui no palco, especialmente para as rodadas de perguntas, Jair Marques, presidente da Desenvolve MT e diretor da BDE. E também Paulo Costa, presidente da Desembahia e diretor da BDE. A moderação deste painel será feita por José Luiz Gordon, secretário executivo da BDE. Sejam todos muito bem-vindos. Secretário executivo José Luiz Gordon, passo a palavra ao senhor. Peço que indique como se dará a dinâmica do painel. Obrigado. Primeiramente, cumprimentar a todos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ex-governador. Bom dia, Zeina. Bom dia, Marconi. Cumprimentar os nossos diretores, Jair e Paulo. É um prazer para a BDE poder fazer um debate em cima do Plano ABDE 2030. Um documento que foi apresentado aqui na mesa anterior, um documento importante e que coloca o Sistema Nacional de Fomento como um ator relevante para a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e tenta fazer um debate pensando no futuro do país e uma contribuição da ABDE para o país. Então, a gente trouxe aqui o que tem de melhor para poder debater esse plano, escutar um pouquinho o que eles estão pensando, o que eles acham do plano, alguns economistas e assessores, né, daqueles que estão pensando em ser candidatos a presidente da República, e para que a gente possa também levar essa agenda dos ODS e a agenda do Sistema Nacional de Fomento para as campanhas que são tão importantes. Então, agradeço a presença de vocês, e a dinâmica vai ser bem simples e bem objetiva. A ideia é que tenham algumas perguntas para os senhores. Essas perguntas vão ser feitas inicialmente pelos nossos diretores, representando aqui os associados da ABDE. Para cada pergunta, os senhores terão 3 minutos para responder. Eu serei rigoroso com o tempo, para que todos tenham o tempo igual para responder. Quando estiver faltando em torno de 30 segundos, eu aviso para os senhores. E a ideia é que vocês possam responder a cada uma delas. A resposta começa, na primeira resposta, na ordem alfabética, depois a segunda pergunta, ao contrário da ordem alfabética, depois a ordem alfabética de novo, e, por último, um tempo final para vocês fazerem considerações também em ordem alfabética. Então, não tem muita complicação, é fácil, agradeço mais uma vez. Eu acho que esse é o início de um debate com os senhores, né? Esse plano ele é o início, ele é início de uma caminhada que a BDE está colocando e é o início de debate com os senhores. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor e presidente da Desenvolve MT, Dr. Jair, para que ele possa fazer a pergunta para os senhores. Obrigado. É uma satisfação enorme estarmos aqui representando os associados da nossa instituição, né, a BDE. E, para nós, é um momento ímpar poder a agência sair na frente na discussão tão importante que vem se delongando ao longo dos anos. Aí eu já tenho visto falar do assunto, né? Estamos chegando no limiar do tempo. E a BDE apresenta um trabalho de excelente qualidade, porque nós, lá mesmo no estado de Mato Grosso, estamos agora começando a avançar bastante nessa discussão. Nós queremos agradecer a oportunidade, dona Janete, ao nosso amigo Luiz e a nossa equipe lá em Cuiabá que está assistindo. Um abraço a todos. E o questionamento aqui para a reflexão dos nossos convidados que nós fazemos é o seguinte: o Plano ABDE 2030 traz uma série de propostas para pensar o Brasil mais sustentável e inclusivo. No documento, o Sistema Nacional de Fomento tem papel central para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, e das 5 missões propostas.
à luz do plano ABDE 2030, quais medidas os senhores, a senhora, propõem para a agenda de financiamento da sustentabilidade no Brasil, a qual tem o papel da SNF na implementação delas? Obrigado, Jair. Só para organizar aqui a resposta, primeiro o governador, depois o professor Guilherme Mello, depois o professor Nelson e, por último, a doutora Zeina Latif. Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o convite que a BDE nos faz para participar deste encontro. Eu aqui represento, como coordenador do plano de governo da senadora Simone Tebet, eu represento um pouco aquilo que nós estamos pensando com relação aos bancos de fomento, às agências de fomento e o próprio trabalho que a BDE vem realizando. Eu quero agradecer o convite, cumprimentar a presidente Janete Lontra, que eu tenho uma alegria muito grande de conhecer o trabalho da Janete, da presidente Janete, no Badesul. Acompanho desde a época que fui governador o trabalho que a presidente Janete realiza, então, cumprimentando ela, cumprimento a diretoria, os associados, todos que estão acompanhando, meu prezado José Luiz, todos que estão acompanhando presencial e virtualmente. Nós temos, através do YouTube, uma presença muito forte. Quero cumprimentar o Jair, cumprimentar o Paulo e cumprimentar os meus companheiros participantes de painel, o Guilherme Mello, o Nelson Marconi e a Zênia Latif. Meu abraço carinhoso a vocês. E eu quero dizer o seguinte, o que nós pretendemos fazer, eu estudei muito o trabalho que a BDE realizou e esta procura de como que os bancos de fomento podem efetivamente entrar mais fortemente nesse plano ABDE de desenvolvimento sustentável. Eu analisei muito esse documento e esse documento vai servir muito para o trabalho que nós estamos realizando com relação ao plano de governo. Quando eu vejo a senadora Simone Tebet, elas têm uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. Ela é do Mato Grosso do Sul, ela, inclusive, tem uma vinculação muito grande com o agronegócio, mas uma preocupação enorme com o desenvolvimento sustentável. E um desenvolvimento sustentável que signifique praticamente atacar os problemas que a BDE apresenta. Quando a BDE diz, nós temos 5 metas, 5 metas, e nessas 5 metas está, efetivamente, o futuro digital inteligente e inclusivo. Esse futuro digital inteligente e inclusivo tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a digitalização, principalmente das pequenas empresas, a digitalização das próprias cidades, que tem que se tornar cada vez mais cidades inteligentes, aonde a população vai ter, com a transparência e com essa digitalização, serviços mais eficientes e controles maiores sobre o poder público. Então, esse ponto da digitalização que passa empresas e passa poder público, eu não tenho dúvida que as instituições de fomento têm um papel que o banco privado não tem. Quando eu vejo as instituições de fomento tendo o papel fundamental na modernização da gestão pública, nós vamos ver que são as agências de fomento, são os bancos de desenvolvimento que têm, ao longo desses anos, financiado mais a modernização de gestão. Se nós pegarmos, deve ser em torno de 90% dos recursos canalizados para a modernização de gestão pública vem das agências de fomento. Quanto? 30 segundos, não dá nem para falar. Mas o ecossistema de inovação e bioeconomia para a Amazônia tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos de desenvolvimento sustentável. E eu poderia falar, e vou falar na questão do agronegócio, vou falar na questão da infraestrutura e cidades sustentáveis, sempre lembrando que na infraestrutura hoje, quando a gente fala em PP e nas parcerias públicos-privadas, quando a gente fala em privatizações, a gente sabe que hoje são os bancos de fomento, eu vejo o papel fundamental do BNDES nisso, que estão ajudando na modelagem para as privatizações e para as PPIs. Então, esse papel vai ser muito importante em qualquer que seja o governo. E nós estamos trabalhando muito em cima disso.
Bom, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje, representando também o debate que nós temos feito na Fundação Perseu Abramo. Lá eu coordeno a discussão do Núcleo de Economia, e eu fiquei muito feliz, particularmente, quando eu recebi o convite, porque a discussão sobre o modelo, o estilo de desenvolvimento e como instrumentalizar o Estado para efetivar esse modelo e estilo é exatamente o momento da discussão que nós estamos na Fundação Perseu Abramo. Quer dizer, por exemplo, fiquei muito feliz quando li no Plano 2030 da BDE a ideia de organizar as ODSs a partir de 5 missões. A ideia de Mission Economics, que está no documento e que já estava presente, por exemplo, no Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que a Fundação Perseu Abramo lançou em 2020, porque nós também estamos alinhados com essa discussão de modelo de desenvolvimento organizado a partir de missões. Agora, obviamente, que você tendo as 17 ODS, as 169 metas, você tem um ponto de partida para pensar em como organizar os instrumentos e as instituições do Estado para conseguir completar essas missões e avançar nesses objetivos estabelecidos em acordos internacionais. E um elemento central e fundante desse modelo é o tema do financiamento. É evidente que o tema do financiamento vai passar tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Então, aqui nós não podemos cair em maniqueísmos de achar que o tamanho do desafio que nós temos à frente pode prescindir ou do público ou do privado. Não pode. Precisa haver complementariedade e sinergia entre os instrumentos disponíveis. E, nessa questão, eu vou além, como já está no próprio documento que vocês colocaram. A sinergia ela precisa ser construída não só entre os atores nacionais, mas entre os atores internacionais. Porque o tema do desenvolvimento sustentável é um tema que unifica o debate econômico global hoje em dia. Você vê ele presente na discussão americana, no plano Biden, antes dele, no chamado Green New Deal. Você vê na discussão europeia, no chamado Próxima Geração, ou Next Generation EU. E você vê também nos pacotes de investimento, por exemplo, de um país como a China, que hoje lidera o tema da transição energética, sendo que ela vai ser uma das maiores, vai produzir basicamente 50% da energia solar no futuro. E nós temos um potencial enorme doméstico para aproveitarmos as nossas características econômicas, sociais, ambientais, para construir essa agenda e transformar essa agenda num motor do desenvolvimento nacional. Não apenas em uma questão de redução de custos, redução de danos, que, evidente, é necessário, porque senão o planeta não vai sobreviver, mas, sim, um dos eixos centrais de uma política de desenvolvimento. E, para focar, usar os últimos 30 segundos para falar da questão do financiamento, eu acredito que é fundamental nós fortalecermos as agências públicas, seja os bancos nacionais, estaduais, as agências de financiamento e desenvolvimento regionais, e construir uma sinergia em torno desses objetivos, tanto institucionalmente dentro dos bancos, das instituições, quanto os instrumentos de financiamento compartilhados que elas podem construir para facilitar o investimento privado e viabilizar projetos bem estruturados no setor público. Obrigado, Guilherme. Dentro do tempo. Professor Nelson, com o senhor a palavra. Todos, é um prazer estar aqui. Eu primeiro agradecendo o convite da BDE e cumprimentando todos os meus colegas que também estão participando aqui do evento. Eu participo aqui como coordenador do programa de governo, do pré-candidato, na verdade, né, Ciro Gomes, e eu fiquei muito feliz aqui quando recebi o plano e vi que realmente ele está estruturado em eixos de desenvolvimento ligados à questão da sustentabilidade, mais que isso, né, que escolha, que definiu setores que são importantes, inclusive, para o desenvolvimento. Essa é uma característica que vem desde o nosso plano de governo, nosso programa de governo em 2018,
né? E, inclusive, os setores que estão definidos aqui são muito compatíveis com os setores que a gente já estava dizendo lá atrás. Eu queria dizer uma coisa prévia antes de falar do financiamento, que é o seguinte, a gente tem que entender, e aí eu queria dar os parabéns aqui ao plano que a BDE construiu, de que a gente tem que entender que desenvolvimento e sustentabilidade são complementares, né? Eles não são objetivos antagônicos, e isso está cada vez mais claro. E isso está muito claro no projeto de vocês aqui, quando vocês falam da questão da inovação em bioeconomia, do agronegócio engajado, essa questão da infraestrutura sustentável, saúde, né? E também na inclusão, né? Que é a questão digital. Então, tudo isso é fundamental, a gente ter esses eixos e saber que esses setores vão ser muito importantes no processo de desenvolvimento. Fico muito feliz com isso, né? E concordo plenamente, né? Tá certo? Ele praticamente bate com todos os eixos que a gente define também no nosso programa, com uma ou outra diferença, né? Mas, enfim, para falar do financiamento específico, né, a gente tem um sistema nacional de fomento, como vocês falaram, e é importante que haja um trabalho em rede aí entre todas essas agências, né? E, logicamente, junto ao o banco, né, que sempre foi o maior na área de fomento do Brasil, que no caso é o fomento ao investimento, né, que é o BNDES, que primeiro precisa ser recuperado a sua função de financiador, né, dessas grandes iniciativas de investimento, né? O BNDES nos últimos anos ele acabou sendo muito fragilizado, digamos, né, ou enfraquecido, né, na sua capacidade de financiamento. Então, isso precisa ser recuperado. E essa rede das agências de desenvolvimento é muito importante que seja fortalecida, das agências junto ao BNDES, né? Eu entendo o seguinte, que os projetos, né, que vão ser financiados, né, que deveriam, uma sugestão a vocês, né, para o Sistema Nacional de Fomento, eles têm que ser compatíveis, na verdade, com uma estratégia mais ampla, como vocês mesmos estão montando, de financiamento, de desenvolvimento. Então, eu entendo que a ideia é que vocês, a minha sugestão, né, para como viabilizar esse financiamento, deveria se montar uma rede, como se fosse um grande, na verdade, um escritório de projetos, né, que integrasse tanto o BNDES como as outras agências de fomento, né, e esse escritório de projetos, né, aprovaria aqueles projetos que seriam os mais importantes, que estariam vinculados a uma estratégia de desenvolvimento nacional, com essas características que vocês colocam, né? E aí os projetos que concorressem 30 segundos a esses investimentos, a esse financiamento, seriam esses que estariam ligados a vamos dizer, a essa estratégia mais geral de financiamento, né? Seria muito importante trabalhar nesta lógica, nessa dinâmica, e depois, logicamente, ter um acompanhamento do orçamento, que é uma coisa que a gente precisa falar aqui no Brasil, que não se tenha uma ligação entre orçamento físico, orçamento financeiro e execução física dos projetos. Então, acho que seria muito importante a construção desse escritório com uma rede geral entre todas as agências que compõem esse sistema. Muito obrigado. Obrigado, professor Nelson. Doutora Zena, por favor. Bom dia, é um prazer estar com vocês, agradeço o convite. Gostaria de registrar aqui que eu faço parte do time econômico da campanha do João Dória, o que significa que nem tudo, né, que eu falar aqui não necessariamente é visão consensual do grupo. Olha, eu acho importante o esforço de conectar as agendas, né, dos bancos de fomento, das agências de fomento, ao debate mundial via ODS. Então, já concordando aqui, inclusive, com o que foi colocado pelo Guilherme. Essa inserção, ela, inclusive, é importante para reduzir esse isolamento que hoje o Brasil tem, né, do resto do mundo, das agendas globais. Então, primeiro, parabenizar por esse esforço. Também vou concordar aqui com o Nelson, que é muito importante haver coordenação, né, para explorar as sinergias, para poder evitar a sobreposição de programas, eventualmente, ou né, aproveitar as experiências de cada banco, de cada agência, também concordando. Agora eu quero colocar outros aspectos aqui, que é o seguinte, buscar um pouquinho, inclusive no próprio debate do papel de bancos de fomento, né? De uma forma resumida, a gente está falando de atuação onde há aquilo que os economistas chamam de falhas de mercado, né?
setores, atividades, segmentos em que o setor privado não vai se interessar, né? ou de forma alguma, ou, né, talvez possa se interessar em parceria, mas, enfim, identificar falhas de mercado, o que não é fácil, muitas vezes, ainda mais no Brasil, em que muitas falhas de mercado nós mesmos criamos, com regulações equivocadas, com ações estatais equivocadas. Então, por exemplo, quando a gente cria um ambiente de negócios difícil, com muita insegurança jurídica, isso acaba tendo repercussão nas decisões de investimento e sobrecarregando, por exemplo, né, os bancos de fomento, os bancos públicos. Então, o ideal seria a gente caminhar, por exemplo, né, citando aqui essa questão da insegurança jurídica, o ideal, né, é a gente conseguir avançar numa agenda que anda muito, muito, muito devagar quando anda, né? A segunda coisa, não há dúvida, né, que essa ação estatal ela é importante quando se identifica que um determinado investimento, uma determinada ação vai ter retorno para a sociedade maior do que o retorno privado. Não se trata de dar lucro para a instituição, se trata em produzir bem-estar social, né? Então, claro que isso também justifica a intervenção estatal. Isso dito, eu acho que é muito importante nessa adesão, né, os ODS, enfim, buscar atendimento, né, atingir essas metas, enfim, eu acho muito importante definir aonde vale mesmo a pena, onde realmente cabe os bancos de fomento, né, as agências de fomento entrarem, primeira coisa, e, obviamente, em cima de diagnósticos mais precisos possível em relação a isso. E acho que um primeiro caminho, né, e isso é importante para a sociedade, das várias iniciativas que hoje já estão, 30 segundos. Várias políticas públicas, é muito importante ter estudos de retorno de fato para a sociedade. A gente está falando de recursos públicos, na maioria das vezes, né, de fundos que são alimentados por recursos públicos. É essencial que se tenha estudo de custo-benefício, de retorno de cada ação, de cada instituição de fomento, e com transparência, né, transmitir isso para a sociedade, ou seja, para cada política pública, qualquer que seja ela, no executivo ou também, nesse caso, se definir, se fazer esse estudo, de preferência com comissões independentes envolvidas, com a academia, identificar o que precisa, o que deve ir para frente, o que não deve ir para frente, daquilo que deve ir para frente, se precisa ser reformulado ou não, e o que pode ser replicado. Então, experiências de sucesso que podem ser replicadas. Eu acho que Zeina, ter essa o tempo estrutura acabou. é essencial. Obrigado. Bom, continuando aqui com as nossas perguntas, eu queria passar agora para o presidente da Desembaía e diretor da ABDE, Dr. Paulo Costas. Por favor. Obrigado, Gordon. Bom, nós na ABDE, o Gordon e a sua equipe, fez uma tradução dos ODS em missões. Eu achei que ficou, Gordon, ficou muito bom. Ficou mais fácil de entender, ficou mais fácil de pensar os ODS e as metas deles da forma como você colocou em missões. Foi uma abordagem muito, muito, muito bacana, né? Mas eu gostaria de entender um pouquinho, o Nelson falou isso um pouco, a Zeina também, acho que o Guilherme aqui, como é que o que a gente está pensando nesse plano ABDE 2030, como é que ele interage, como é que ele dialoga com o planejamento de vocês? O que é que não tem no nosso plano e vocês têm, né? O que é que a gente tem que trazer para cá, o que é que a gente está contribuindo com vocês. Eu queria entender um pouco o planejamento de cada um dos senhores e como é que ele fala com o nosso plano ABDE 2030. É um pouco uma complementação da pergunta anterior, porque a gente ficou muito focado na questão do financiamento, mas eu acho que o planejamento é um pouco mais amplo, né? E talvez vocês tenham coisas que a gente não tenha colocado e que seria interessante da gente ouvi-los. Obrigado. Agora, começando pela doutora Zeina, por favor. Eu confesso que eu sinto dificuldade para responder. Quer dizer, você poderia, por favor, colocar um pouco mais objetivamente o seu ponto?
Assim, é basicamente o seguinte: como é que o nosso plano, que é um instrumento de planejamento, interage com o seu planejamento que você está fazendo para o próximo governo, se for o seu candidato? Se esses planos, se eles têm correlação, se eles se falam, se eles são coerentes, Entendi. são consistentes, se são divergentes. É um pouco, quase que uma continuação da pergunta anterior. É o segundo tempo que o Gordon estava tomando de todo mundo. Tá certo. Não, é que cortou um pouquinho aqui para mim, mas foi perfeito. Olha, é uma preocupação que a gente tem, quer dizer, hoje a gente tem o setor privado e o setor público também abraçando os princípios ESG, que, como eu disse, né, é até uma forma de garantir a inserção do país nas agendas globais. Isso é um fator que se tornou essencial. A gente vê, por exemplo, aqui, desculpa a pequena digressão, né, por exemplo, o avanço do acordo Mercosul e União Europeia depende muito de avanço nas questões ambientais, né? Então, é claro que não há como, né, estarmos alheios a isso, pela nossa realidade e também por uma agenda que se impõe, né? Acho que esses valores ESG eles estão sendo abraçados pelo setor privado, mas muito possivelmente vai ter que ter ajuda de política pública para viabilizar, principalmente quando a gente entra no S, né, na questão do social. A questão ambiental, eu diria que tem, obviamente, grandes desafios, não estou dizendo que não, mas os caminhos parecem mais claros, há instrumentos financeiros, inclusive, nessa linha. O S é mais complexo. Então, eu entendo que existe, sim, a necessidade de ação estatal, não necessariamente de financiamento, mas também, sem dúvida, na questão do ponto de vista de legislação, de como reduzir insegurança jurídica, como facilitar a vida de empresas que querem avançar nesses princípios, querem atender esses princípios. Há um espaço também do ponto de vista de desenho de políticas públicas. Muitas vezes a gente vê políticas públicas sendo desenhadas, mas com pouca preocupação com questões ambientais. A gente vê, por exemplo, eu sei que foge um pouquinho do tema, mas só para exemplificar e como isso se insere na nossa discussão de plano de governo. Quando a gente pega, por exemplo, um programa como de habitação, né? Anteriormente Minha Casa Minha Vida, a preocupação ambiental ela não existe, né? Nem o S também. Às vezes você está construindo moradia distante do centro, sem infraestrutura de transporte, pessoas que ficam ali à margem, né? E ao mesmo tempo também sem preocupação ambiental. Então, também entra por aí. Eu entendo que, do ponto de vista de financiamento, aí eu volto ao meu primeiro ponto, esse mapeamento de onde é necessário... 30 segundos. Ou algum tipo de desenho de financiamento. Por exemplo, eu vi no programa a ideia de fazer algo blended, né, algo junto com o setor privado. Então, primeiro, acho fundamental algo que vocês colocaram no programa, as parcerias com organismos internacionais, a parceria com o setor privado, financiamento misto, e eu acrescentaria, não necessariamente ser financiamento, mas também pode ser provisão de garantias. Então, acho que a gente tem ali um leque de atuação, mas não há dúvida que essas reflexões, elas estão presentes nas nossas discussões, como uma forma de, né, potencializar o crescimento do país com atenção a princípios ESG. Obrigado, Zeina. Agora passar para o professor Nelson, por favor. Obrigado. Bom, primeiro que eu acho que tem uma coincidência muito forte aí, que é com o nosso programa, que é o fato de vocês definirem um plano, né, um programa, um Sistema Nacional de Fomento, né? E, logicamente, isso está pensado no âmbito de um plano mais geral de desenvolvimento, que é justamente o que vocês desenharam primeiro e que estão apresentando hoje, né? As linhas gerais das grandes preocupações, das grandes missões, e isso é absolutamente compatível com o que a gente tem. A gente trabalha desde 2018, chama o nosso programa de um Plano Nacional de Desenvolvimento.
E no nosso programa a gente tinha, inclusive, metas, né? Sempre teve metas de crescimento ligadas a todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa é mais uma característica que é importante, tanto do programa de vocês, que é compatível com o nosso programa, e que essas metas, no nosso caso, a gente está estabelecendo a partir dessa meta mais geral de crescimento, que a gente deve fazer com os outros indicadores. Então, essa é uma sugestão que eu faço para vocês. Talvez colocar aí no plano mais geral de vocês, algumas metas de crescimento. A outra coisa que é muito importante, e que eu diria que é compatível, é essa, como eu falei na minha primeira resposta aqui, essa sintonia entre desenvolvimento e sustentabilidade, que é essencial, né? A análise e a necessidade de analisar todos os projetos, a Zena tem toda a razão, como fala, todos os projetos têm que ser analisados a partir do retorno que vai dar para a sociedade, né? O custo-benefício não só privado, mas o custo-benefício social, isso está absolutamente correto. É uma coisa que vocês também previram, de certa forma, logicamente, estão prevendo para o sistema, mas a gente tem que dar uma atenção para isso. E eu sugeriria o seguinte, além do que eu falei para vocês em relação às metas de crescimento, eu acho que seria importante, né, se a gente está falando do Sistema Nacional de Fomento, né, discutir o próprio financiamento, né, das fontes, de onde vêm esses recursos, para poder sustentar, vamos dizer, para poder fomentar esse sistema, né? E aí eu acho que isso está inserido dentro de uma questão mais geral de financiamento do setor público mesmo. Eu acho que essa é uma discussão que talvez eu sugeriria a vocês, de certa forma, passar por ela no plano, porque senão realmente o sistema vai continuar, digo, enfraquecido, né? Mas não vai ser tão fortalecido do ponto de vista de recursos. 30 segundos. Né? Pela equação do financiamento do setor público. A outra coisa que eu ia falar, que seria interessante, fazer uma discussão sobre a necessidade do gasto em ciência e tecnologia, né? Porque se a gente está falando do Sistema Nacional de Fomento para Inovação, então, da outra ponta, a gente precisa ter uma política nacional de incentivo à ciência e tecnologia, incluindo estímulo para as startups, né? Incluindo a relação entre universidade, empresa, né? E setor, e institutos de pesquisa e setor privado. Então, eu daria uma ênfase também ao que a gente chama da política de desenvolvimento, de inovação, digamos, né? Tá certo? A política de inovação nacional, para que seja compatível com o Sistema Nacional de Fomento de vocês. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Nelson. Professor Guilherme. Bom, agradeço mais uma vez a pergunta. E, na minha primeira resposta, eu já coloquei uma primeira similaridade que eu acho muito importante, que é a organização da ideia de um estilo de desenvolvimento, aqui retomando o nosso Aníbal Pinto, né? O estilo de desenvolvimento orientado por missões, que é a ideia da Mariana Mazzucato. Isso está presente no nosso plano, está presente no plano da BDE, e são missões socioambientais, não são só missões sociais ou ambientais, são as duas coisas, né? As duas coisas dialogam completamente. Uma segunda característica central é uma discussão sobre a centralidade dos mecanismos de financiamento disponíveis do setor público para coordenar esse processo. E veja, aqui, aí talvez, onde eu acho que possa haver complementariedades que ainda não estão tão claras no documento, mas que, obviamente, serão desenvolvidas no nosso programa, mas imagino também que futuramente em discussões. Uma qual é o papel do Estado nessa história? Quer dizer, a recuperação de um Estado que seja capaz de coordenar, de planejar e de induzir, em parceria com o setor privado, é um tema fundamental para a gente discutir esse enorme desafio que a gente tem pela frente. Porque, se vocês verem o painel do IPCC, que foi agora, semanas atrás, dias atrás, a urgência climática é algo absolutamente inadiável, certo? E, no caso brasileiro, a urgência social também se coloca. A fome, a miséria, a pobreza, a questão da segurança alimentar e da qualidade da alimentação da população. Quer dizer, eu acho, então, que nós temos que discutir aqui uma concepção que viabilizará um conjunto de investimentos capazes de fazer frente a essas emergências. E, para isso, aí eu vou concordar aqui com o Nelson, nós teremos que discutir os mecanismos de financiamento do Estado. Nosso atual arcabouço fiscal, por exemplo, reduziu o investimento público para o menor nível da história,
ele é incapaz de repor a depreciação do estoque de capital e ele é um dos menores níveis de investimento público da América Latina. Eu não estou falando nem da OCDE, estou falando da América Latina. Quer dizer, é um arcabouço fiscal que não condiz com a necessidade desse grande bloco de investimentos que nós vamos ter que fazer. Agora, não é qualquer investimento, são investimentos de qualidade. Então, nós temos que ter esses projetos devidamente estudados, inclusive nos seus impactos, e acompanhados uma vez implementados, tem que ter acompanhamento na implementação e nos seus resultados, evidentemente, que dão um sentido para a ação estatal. Outro tema fundamental, que está presente no documento, e eu acho que é importante a gente reforçar, é o papel dos fundos, os Fundos Nacionais de Desenvolvimento, nas suas mais diferentes áreas, que, por muito tempo, foram criminalizados no Brasil, falando que você tem que acabar com os fundos não servem para nada, e, na verdade, eles são fundamentais, não só para o financiamento dos bancos e das agências de financiamento, como dos próprios temas, inclusive do desenvolvimento científico-tecnológico que o Nelson falou. Então, eu vou ficar por aqui, teria mais coisa para falar, mas aí vamos ver se na terceira questão eu volto aos outros temas. Obrigado, Guilherme. Governador. Bem, na verdade, o nosso plano de governo está sendo elaborado. E elaborado, como eu disse, é muitas mãos. Não apenas nós estamos a Fundação Ulisses Guimarães, mas nós estamos ouvindo todos os setores da sociedade, todos os setores que possam contribuir. Não é algo específico de um partido político, mas é algo que significa um debate com a sociedade. Estamos ouvindo a base do nosso plano de governo, a educação. O pilar principal para um desenvolvimento sustentável passa por políticas de educação que comecem na primeira infância e terminem no ensino superior. Então, quando nós recebemos este plano de desenvolvimento sustentável, que tem tudo a ver com a Agenda 2030 para o desenvolvimento, é claro que este trabalho vai servir de base para o que nós estamos fazendo. Mas eu não tenho dúvida que aquilo que o Guilherme coloca, que nós estamos vivendo dois momentos importantíssimos, que é o desenvolvimento, que é o momento de atacar os problemas do mau cuidado com o meio ambiente e os problemas do clima, que se agravaram profundamente, e por isso que o desenvolvimento tem que olhar para a sustentabilidade, tem que olhar para o meio ambiente, e tudo isso está nesse projeto. Mas, ao lado disso, o agravamento da crise social. O agravamento da crise social, principalmente pós-pandemia, é um desafio enorme para o futuro governo. E esse futuro governo tem que olhar para o social. E eu não tenho dúvida que as instituições de fomento vão ter um papel fundamental nas políticas, e eu lembro que o Nelson disse também, na questão da inovação, com geração de emprego e renda, vão ter um papel fundamental para que nós tenhamos o enfrentamento dessas duas questões que nos desafiam, que é o problema do clima e o problema do agravamento da crise social e o agravamento da miséria. Então, quando a gente olha todo esse conjunto de ações que está no projeto, tem tudo a ver com aquilo que nós pensamos e aquilo que nós estamos produzindo. Trabalho decente e crescimento econômico, que passa por um trabalho das agências de fomento, dos bancos de fomento, das instituições de fomento, a questão da nossa quarta revolução industrial que está aí, que significa investimentos pesados em ciência, tecnologia e inovação. 30 segundos. Isso tem a ver com crescimento sustentável, com geração de emprego e renda, com enfrentamento da miséria, e a questão da infraestrutura. O Estado não tem condições de fazer tudo. Então, aquilo que o Estado não vai fazer, através de PPPs, através de privatizações, hoje, repito, os bancos de fomento, as instituições de fomento estão tendo um papel fundamental no auxiliar o Estado desde o processo de condução dos processos, mas principalmente na questão de definição clara. E eu quero dizer o que a Gênia, só para concluir, o que a Gênia falou. Nós temos belos projetos e teremos muito melhores projetos para adiante seguindo esse programa, mas nós temos que ter muito acompanhamento para saber aquilo que efetivamente está acontecendo na ponta, os recursos estão sendo bem utilizados, o resultado está vindo. Então, essa questão do acompanhamento é fundamental. Obrigado, governador.
Bom, nós vamos aqui para a última pergunta, que vai ser feita por mim, e, de certa forma, tanto a Zena quanto o Nelson já tocaram nesse ponto, que é um ponto importante. E o que a gente queria perguntar para vocês é como vocês enxergam o papel do Sistema Nacional de Fomento na agenda dos ODS através da atração de recursos, né? Então, através, por exemplo, de instituições multilaterais, como, por exemplo, a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Desenvolvimento, o FONPLATA, né, o KfW, algumas das instituições que estão aqui presentes, né, o próprio BID, que tem sido um grande parceiro da BDE. Como é que vocês enxergam no plano de governo aí, que vocês estão discutindo, né, pelo Sistema Nacional de Fomento para atração de recursos através dessas instituições multilaterais, mas também através de instrumentos inovadores, como Green Bonds, Social Bonds, né, ou outros instrumentos, como, por exemplo, letras de desenvolvimento sustentável, que o BID está discutindo com a BDE, um novo instrumento para captação de recursos. Então, queria escutar um pouquinho de vocês, como vocês veem o papel do sistema e como potencializar o sistema para ser esse atrator de recursos. Bom, governador, começamos com o senhor, por favor. Eu comecei e termino, então. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos o fato de que hoje existe a possibilidade de financiamento internacional. Quando se fala em meio ambiente, quando se fala em sustentabilidade, quando se cobra do Brasil um crescimento sustentável e o cuidado com a Amazônia, aí a gente não fala só na Amazônia, quando se fala em crescimento sustentável, mas eu não tenho dúvida que tem recurso internacional disponível e nós temos que saber buscar esses recursos. Qualquer que seja a quem estará na presidência da República, tem que estar ao lado daqueles que estão do nosso Ministério de Relações Exteriores, do nosso Itamaraty, do nosso Ministério de Desenvolvimento e das instituições de fomento que terão a responsabilidade principal no repasse desses recursos, na administração, na gestão desses recursos. Então, eu não tenho a menor dúvida que recursos existem. Tá? E quando a gente fala em financiamento, a gente tem que olhar para o que aconteceu agora durante a pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos que socorrer principalmente as micro e pequenas empresas, e quem é que levou o braço do Estado no socorro das micro e pequenas, as instituições de fomento? Tá? Então, de onde veio o recurso? O recurso veio do setor público, tá? Veio de orçamento público. Então, nós temos que ter a utilização do orçamento público de uma forma correta e a busca de recursos internacionais aonde nós pudermos buscar. Mas eu vejo um papel fundamental das instituições de fomento no momento que tu tens que ter um desenvolvimento sustentável, olhando principalmente para aqueles que, nesse momento, mais precisam, que é a micro, pequena e média empresa. Tá? E, ao mesmo tempo, levando em conta o fato de que a utilização do recurso, hoje, ela é muito mais controlada, muito mais fiscalizada e tem que ser muito mais transparente. Por isso, as instituições de fomento, elas têm que se preparar efetivamente para dar respostas efetivas e, principalmente, para ter a certeza que o recurso que venha de fora ou venha do orçamento público, ele está sendo bem utilizado e tendo os resultados que se espera. Eu, mais uma vez, eu não sei se eu teria oportunidade de falar de novo, mas eu quero agradecer essa possibilidade de estar junto e me colocar à disposição, tanto a senadora Simone Tebet, como a Helena Landau, que está cuidando da parte econômica comigo, tá? Como toda a nossa equipe está à disposição para receber todo tipo de sugestão, mas, com certeza, este documento será a base daquilo que nós teremos para fortalecimento das instituições de fomento e para o papel das instituições de fomento no desenvolvimento sustentável para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, governador. Professor Guilherme. Eu acredito que a questão da sustentabilidade, como eu disse, ela mobilizou já o mundo inteiro. Então, o Brasil, nos últimos anos, tem ficado um pouco de fora, não só da agenda e do debate, como do fluxo de capitais que poderia estar nos ajudando a construir a infraestrutura e a institucionalidade para enfrentar esse problema. Então, obviamente, que a questão, você construir um modelo, um estilo de desenvolvimento que tenha como foco a questão social e ambiental, nos recoloca no mundo. A própria Zena já colocou isso e eu concordo completamente. E nós temos cada vez mais a possibilidade de
angariar recursos de instituições multilaterais, bancos públicos internacionais, que nós somos muitas vezes sócios, né? E, veja, isso se dá não só no nível nacional, porque as relações desses bancos também ocorrem diretamente com os governadores. Aqui tem um ex-governador que pode falar muito melhor do que eu sobre isso, com prefeitos. E, obviamente, que para essa sinergia ocorrer, você precisa de bons projetos e uma institucionalidade que permita você, facilite você obter esses recursos dentro das regras estabelecidas pelos organismos internacionais. Então, essa maior sinergia das agências, dos bancos, dos fundos, pode também facilitar a obtenção desses recursos a partir de bons projetos e da internalização das práticas e das missões e das metas ODS na institucionalidade dos bancos e das agências. Eu queria só complementar isso, dizendo que eu acredito que isso vale, obviamente, para o setor público, seja governo federal, estadual, municipal, mas vale também para as empresas estatais. E isso é uma coisa muito importante. Vamos pegar um caso clássico. No nosso programa, nós estamos falando o seguinte, as 3 transições, a transição ecológica, a transição energética e a transição digital. Certo? São 3 transições que é a economia do futuro, que qualquer sociedade do futuro terá que se debruçar e terá que encontrar um meio de atravessar esses desafios. Para atravessar isso, nós temos instrumentos. Um deles, por exemplo, nós tivemos, e muitos países também têm, uma empresa de energia como a Petrobras, que era uma empresa que deveria estar pensando o futuro da transição energética, dialogando, portanto, com a discussão da sustentabilidade. Ela foi se tornando gradualmente, na verdade, de maneira bastante acelerada, uma empresa exportadora de petróleo cru. Uma empresa que dá muito lucro no curto prazo, mas que não tem futuro de longo prazo. Porque o longo prazo não está nos combustíveis fósseis, certo? E a mesma coisa vale para a Eletrobras. Aí entra, mais uma vez, o que eu falei, a questão da coordenação do Estado. Se você tem um instrumento, e ele é um instrumento poderoso e potente, capaz de induzir, de coordenar um processo de transição e de investimentos que vai na direção que você acredita, é isso que você precisa fazer. Obrigado, Guarda. Obrigado. Professor Nelson. Obrigado. Bom, eu entendo que o papel que as agências multilaterais, internacionais, e os organismos internacionais de financiamento têm nesse sistema nacional de fomento, da forma como vocês estão propondo, é fundamental, e eu acho que eles vão ter todo o interesse de participar, e no nosso programa existe espaço total para a participação dessas organizações, desses organismos, financiando as atividades de investimento. Por quê? Porque a gente nota claramente, vamos dizer, nas ações desses organismos, né, que eles estão preocupados em financiar justamente as atividades que sejam sustentáveis, que gerem inovação, que gerem inclusão social, como está na primeira missão de vocês, que é a questão da inclusão digital, né, visando a inclusão social, logicamente. Então, todas essas ações são compatíveis com, vamos dizer, as prioridades dessas agências. E para nós, né, uma vez que as prioridades desse plano são prioridades também do nosso plano, e as agências têm esse interesse, quer dizer, eu acho que é um casamento pleno aí, né? A gente entende que essa é uma fonte de financiamento importante, que a gente deve contar com ela, e que os estados e municípios também precisam contar com ela, né? E nesse sentido, eu acho que a BDE, né, e o Sistema Nacional de Fomento, ele tem um papel importante, inclusive no sentido de capacitar os estados e municípios a irem atrás desses recursos e poderem estruturar, né, tá certo, os próprios pedidos, né, os próprios projetos. Porque nosso diagnóstico é que os estados e municípios, eles muitas vezes têm dificuldades de elaborar os projetos, de cumprir os requisitos, né, para ter acesso a esses financiamentos, que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, eu acho que uma coisa que seria importante, a EBDE é reforçar esse papel de, vamos dizer, de capacitação, né, de estados e municípios através dessa rede toda de agências
que são as agências estaduais de desenvolvimento, o próprio Banco BNDES, mas no caso federal, mas as agências estaduais, para poder ajudar nesse sentido, né? E, logicamente, o uso de instrumentos inovadores, né, como você mesmo citou alguns aqui, né, e também assim, os instrumentos que a gente fala de financiamento específicos, né, para linhas de crédito, taxas de juros diferenciadas para investimentos sustentáveis. 30 segundos. Tá. Por último, eu ia dizer que o sistema, a gente deve também conseguir, né, dessas agências de fomento, o financiamento à inovação e o estímulo às startups, né, e essas pequenas e médias, pequenas empresas, onde a gente pode também ter o desenvolvimento aí de tecnologia. Era isso. Tá, muito obrigado. Obrigado, professor Nelson. Zeina, por favor. Bom, vou repetir alguns pontos que já foram colocados aqui, não tem muito jeito, né? Olha, não existe uma receita, do ponto de vista de financiamento, da engenharia financeira por trás, os instrumentos financeiros que vão ser utilizados, claro que não tem uma receita de bolo, mas tem muita coisa já na mesa, quer dizer, esse é o menor dos desafios, ao meu ver. E como já foi colocado aqui, reforço esse ponto, bons projetos que de fato sejam desenhados em cima, né, de diagnósticos corretos, com avaliação de custo-benefício, com capacidade de entrega, né, efetivos, de fato, programas efetivos, vai ter financiamento, vai ser possível traçar cooperação com o setor privado e com órgãos multilaterais. Isso, para mim, é um ponto importante. A gente, quando conversa com investidores lá fora, enfim, há, sim, interesse no Brasil, se não agora, mas, sim, de uma forma geral. A questão é que a gente não tem bons projetos, né? Geralmente as histórias não são muito boas. E quando se soma isso a questão da insegurança jurídica no país, aí fica difícil. E a gente fala muito da entrada de recursos do país, de parcerias com investidores lá fora. Aqui, né, tem questão de agências de fomento, mas tem que lembrar também fundos de pensão, que para voltar para o Brasil tem que arrumar o fiscal, porque senão não vai conseguir ter grau de investimento e, portanto, não vai conseguir atrair esses recursos. E a gente esquece de falar dos recursos dos brasileiros que estão indo embora por causa desse ambiente difícil de negócios. Então, assim, na minha visão, é uma questão de, primeiro, essas agendas elas têm que estar inseridas num plano maior de governo, né? Porque a questão do financiamento é viável. Claro que quando é viável e conforme for assim, podemos sim ter uma capacidade muito grande de atrair recursos. O Brasil, quando a gente olha os dados de investimento direto, a gente tem, né, são volumes ainda expressivos, mas a gente tem perdido participação no market share mundial. A gente tem perdido participação no bolo de investimento direto mundial. E muitas vezes vindo só para aquisição, não é o que a gente chama de greenfields. Então, assim, tem uma lição de casa que é ter bons projetos e garantir que eles podem se efetivar. Porque quando a gente pega, por exemplo, obras públicas, o próprio Tribunal de Contas da União aponta que muitas delas não avançam porque os projetos não são bons. Então, temos aqui essa questão. Claro que, não tem, como eu disse, não tem receita de bolo, dependendo da área de atuação, claro que aí realmente se trata mais de um esforço interno, vai ficar mais difícil ter parcerias e desenhos de engenharia financeira que envolvam outros agentes, outros agentes econômicos. E aí, né, um ponto que o Nelson Marconi já falou, a questão da inovação. Tem um pedaço ali da inovação, vamos dizer assim, e eu não estou me referindo a startups, estou me referindo a pesquisa e desenvolvimento em universidades ou outros temas, né, de inovação, que precisa, de fato, de política pública. Acho que é um dos exemplos clássicos na literatura. Por quê? Porque a taxa de insucesso é muito grande, né? Quando você vai inovar, o risco de dar errado é muito grande. Então, precisa ter o Estado ajudando nesse processo. E quando dá certo, claro, trazer o benefício para a sociedade, né? Outra coisa é na questão da educação, por exemplo. Nós sabemos que tem que ter melhor qualidade, tudo bem, só rapidinho, qualidade do ensino. Isso passa por treinamento de professores. Será que há algo para fazer nesse sentido? Então, é isso. Cada caso vai ser um caso aqui, mas eu não acho de tão difícil assim atrair parcerias com o setor privado e com órgãos multilaterais.
Obrigado, Zena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 1 minuto para todo mundo fazer uma fala final. Vou quebrar aqui o protocolo aqui do pessoal aqui, que está todo mundo me olhando aqui, mas eu acho que é importante vocês fazerem se despedir, uma palavra final. Zena, queria começar com você, por favor. Bom, como eu já me estendi na fala anterior, então eu vou fazer mais curtinho. Além de agradecer e ter o prazer de estar discutindo esses temas com vocês, convergência ou não, o importante é ter o debate. Acho que tem um papel importante para ser feito por instituições de fomento, principalmente no pós-pandemia. Tem questões urgentes que precisam ser tratadas, isso já foi colocado aqui, eu reforço esse ponto. Agora, muito cuidado, muito zelo no uso do recurso público, e precisamos, de uma forma geral, caprichar no desenho das intervenções estatais, porque isso custa muito para a sociedade. É isso, obrigada. Obrigado, Zena. Professor Nelson. Bom, eu também queria agradecer aqui aos colegas pelo debate, a vocês pela organização, e dizer que foi ótimo, sempre bom a gente conversar aqui, trocar uma ideia, e esse tema realmente é muito importante. Então, eu queria dizer que desenvolvimento, programas de desenvolvimento são essenciais para qualquer país que queira crescer. Um programa bem estruturado, que alie o setor público, o setor privado, né, nas ações, e que tenha um sistema nacional de fomento bem estruturado, é essencial. Então, esse trabalho de vocês é primordial, tá certo? Eu fiz algumas sugestões aqui, acho que o casamento com inovação, a adoção de escritório de projetos e a própria, vamos dizer, boa, como a Zena estava falando aqui, o nosso colega Guilherme também, o Rigor também falaram, a observação do rigor com o recurso público é muito importante, né? A gente tem que sempre lembrar, esse papel das agências de fomento é fundamental se a gente quiser ter desenvolvimento no país. E esse sistema, vocês estão de parabéns pela iniciativa, né? O sistema já existe, é lógico que estou falando por esse programa. Para a gente ter um sistema bem estruturado, a gente precisa ter recursos, precisa ter gestão e precisa ter um programa, precisa ter estratégia. É isso que vocês estão tentando mostrar aí. Parabéns pela iniciativa e é esse o último recado que eu queria dizer. Obrigado a todo mundo que nos assistiu até agora. Obrigado, professor Nelson. Professor Guilherme. Eu também gostaria de agradecer muito o convite da BDE, em nome do José Gordon, que me convidou para estar aqui. Agradecer a todos que participaram, também aos meus colegas aqui que debateram comigo. Acho que é sempre muito rico o nosso debate. Eu queria apontar para a sinergia que a gente conseguiu construir, eu acho, ao longo desse debate. Quer dizer, a importância desse documento ficou claro para todos, mesmo com nossas diferenças e nossas visões diferentes sobre modelo de desenvolvimento, ou seja lá o que for, nós encontramos vários aspectos no programa que vão dialogar, com certeza, com o debate eleitoral que nós teremos nos próximos meses. Então, eu gostaria que esse debate prosseguisse. Eu tenho total interesse de participar desses debates, porque eu acho que o tema ambiental e o tema social, como eu falei, são as grandes duas emergências que nós temos e que podem habilitar o país a fazer as outras transições, inclusive reformular a sua estrutura produtiva a partir disso. E, futuramente, nós podemos, então, retomar esses debates com aprofundamentos a partir do plano que vocês apresentaram. Obrigado. Obrigado, professor Guilherme. Governador. Bem, mais uma vez, obrigado. Na verdade, eu tive a oportunidade, ao longo da minha vida pública, de acompanhar o papel dos bancos de fomento. No meu estado, eu tenho o BRDE como um banco que atende, realiza fomento nos 4 estados, era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, depois veio Mato Grosso do Sul. No meu estado, eu tenho o Badesul. No meu estado, eu tenho um banco comercial como o Banrisul. E eu sei a importância do banco público e de uma agência de fomento, de uma instituição de fomento. Eu sei que ela tem um papel totalmente diferenciado do setor privado, das instituições financeiras privadas. E esse papel ele tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos nesse momento de um desenvolvimento sustentável, a inclusão social. Nós não falamos aqui, poderíamos falar um pouquinho mais sobre o que representa, dentro de um desenvolvimento sustentável, a necessidade de investimento mais pesado em energia limpa. Nós estamos gatinhando energia fotovoltaica, energia solar. Temos tudo por fazer, tendo um país que tem insolação o ano inteiro.
Nós falamos menos do que deveríamos falar num dos pontos que está no documento, que é a digitalização. Quando a gente olha e vê o crescimento do ensino à distância, quando a gente vê a mudança que aconteceu na medicina, que ficou clara durante a pandemia, o processo de digitalização do setor público e do setor privado é fundamental e tem tudo a ver com o trabalho das instituições de fomento. Então, muito obrigado. Esse documento, com certeza, vai servir de base para o trabalho que nós estamos fazendo, tá? E me coloco à inteira disposição de vocês para tudo aquilo que eu puder ajudar com a nossa equipe, com aqueles que estão trabalhando num programa de governo que vai ser um programa sem vender ilusão, mas mostrando um caminho novo para o país. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Queria agradecer, em nome dos associados da BDE, esse debate riquíssimo, e queria dizer que esse plano ele é o início, né? Ele não é um fim, ele é um plano inicial para poder contribuir com a agenda de desenvolvimento desse país. Obrigado, tenham um bom resto de dia. Muito obrigada, então, a todos os participantes do nosso primeiro painel.